Glória a Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Estou alegre porque o culto da palavra tem prevalecido, né? E nós chegamos hoje na carta aos Romanos, terminamos Atos, e hoje nós vamos começar Romanos para a honra e a glória do Senhor. E eu sei que Deus tem grandes coisas para nós nesta noite. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, vamos ler alguns versículos, e nós já vamos estar iniciando aqui a explanação da palavra de Deus. Som. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos encontraram? Amém? Romanos 1, versículo 1. E depois nós vamos pular para o versículo 23. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Agora 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, porque Deus também os entregou à imundície, porque por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por esta causa Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza. Somente até aqui, irmãos, e nós vamos ministrando aqui conforme a palavra de Deus for aqui avançando. Primeiramente, irmãos, é importante nós, antes de iniciar qualquer tentativa de interpretação de um texto, de uma carta, nós temos que perguntar qual o propósito da carta. Para qual propósito a carta aos Romanos foi escrita? E há algumas considerações iniciais que nós temos que fazer, e é aquele momento que quase ninguém gosta, mas é importante. Se você ficar até, irmãos, o final com a atenção presa, você vai glorificar mais ainda no final. E essa carta ela foi escrita aproximadamente meados de 57 a 58 depois de Cristo. Paulo estava naquela viagem de Atos 20, quando ele está indo para Jerusalém e ele para na Grécia. E na Grécia ele para em Corinto, na casa de Priscila e Áquila, diáconos do Senhor. Em 3 meses, a Bíblia vai dizer, na casa de Priscila e Áquila, ele vai escrever a carta aos Romanos. Uma coisa que me chamou muita atenção ao ler a carta aos Romanos é que Paulo nunca esteve em Roma, a não ser no dia da sua morte. Paulo apenas conhecia que havia irmãos ali, porque ele diz no texto que o testemunho deles, da fé deles, ia longe, e ele glorificava a Deus porque o testemunho deles de fé alcançava a muitos. Então ele expressa que há um desejo muito grande de estar lá, só que como nem tudo vai ser do jeito que nós queremos ou planejamos, Paulo ele vai chegar lá, só que amarrado. Paulo ele vai chegar lá e não vivo como ele imaginou, mas vai chegar para ser sentenciado à morte. Ele vai ser sentenciado por Nero, 60 anos depois de Cristo aproximadamente, na Via Ápia. Então, irmãos, entenda, nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que você deseja que ela aconteça. Mas eu pergunto, o propósito de Paulo em Roma foi cumprido ou não?
Foi porque a carta, se Paulo não é impedido pelo Espírito de chegar a Roma, ele não escreve a carta. Se ele não escreve a carta, nós não teríamos o maior tratado teológico, nós não teríamos a maior revelação da graça, da fé e da salvação que só tem em Romanos. Romanos é o livro que vai trazer toda essa revelação. Então você entende que Deus para Paulo, impede ele de ir, porque Deus queria que ele escrevesse. Eu imagino Paulo ali sendo impedido pelo Espírito Santo na casa de Priscila e de Áquila, e ele pensando: estou aqui, não estou entendendo porquê, eu queria estar lá. Mas de repente Deus, eu acredito que traz no coração de Paulo: escreve, porque com a sua boca e com a sua presença talvez você alcançaria apenas Roma, mas através da carta você vai alcançar o Brasil, a Angola, a África, os Estados Unidos, vai alcançar a América, os europeus e toda nação, todas as nações do mundo você irá alcançar. Então escreve. Eu já disse aqui que quando Deus nos impede de fazer algo, significa que Deus quer nos dar mobilidade e Ele quer nos fazer chegar onde nós nunca chegaríamos com nossos próprios pés. Louvado seja Deus. Então, avançando aqui, irmãos, a carta foi escrita por um escrivão assistente de Paulo chamado Tércio. Romanos 16, 22. Eu, Tércio, escrevi essa carta. E por que Tércio e não Paulo? Porque Paulo, a Bíblia dá uma margem muito grande nos mostrando que ele tinha um problema na visão. Paulo confundiu o sumo sacerdote. Ele olha para o sumo sacerdote e ele não consegue enxergar. Paulo tinha um problema de visão. Os estudiosos dizem que era uma conjuntivite crônica que havia em Paulo. E talvez seja um desses que crê dessa forma. Talvez o espinho na carne, o qual ele ora a Deus para tirar. Eu creio que pode ser esse. Talvez eu seja um desses que crê dessa forma, junto com esses estudiosos, tá, irmãos? Porque ele pede, e tem uma igreja, a igreja de Filipenses fala assim: se nós pudéssemos, nós daríamos os nossos próprios olhos a você, Paulo. Então tudo indica que havia um problema nos olhos, então ele não podia escrever. Quem escreveu? Tércio. Mas eu louvo a Deus porque quando você não pode fazer algo, você precisa entender que Deus não conta com você sozinho nesse projeto. Deus sempre colocará pessoas do seu lado para poder agregar no propósito. Não é você fazer tudo, é você fazendo uma parte. E Deus vai enviar alguém para fazer a outra parte que também é necessária. Louvado seja Deus. Deus tem um Tércio preparado para a tua vida. Para todo mundo Deus tem um Tércio preparado para te auxiliar na sua dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não tem só o Tércio. A Bíblia diz que a carta foi entregue também por uma pessoa que nós podemos dizer anônima, chamada Febe, uma diaconisa que estudiosos dizem que ela tinha um poder aquisitivo. Era uma diaconisa crente, mas que tinha condição de fazer viagens até Roma, quando necessário, para entregar a carta. Porque a carta não é entregue por inteiro, mas por parte. Tá, irmãos? Então, Febe vai ser a emissária da carta. Os irmãos estão pegando? O autor, Paulo. Paulo escreveu a carta, é incontestável. Ele diz: eu, Paulo, servo do Senhor Jesus. E lá no final, eu, Tércio, escrevi. E Febe, eu enviei. Por que eu estou dizendo? Glória a Deus. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque todos eles eram de Corinto, exatamente onde Paulo estava. Deus colocou Paulo onde havia assistentes, pessoas para poder ajudá-lo. Paulo queria chegar em Roma, ele queria que já que ele não poderia chegar, ele queria que a carta chegasse. Então ele precisava de pessoas
que acreditasse no projeto e levasse a carta. Então ele teve pessoas que se prontificaram. Eu ajudo, eu estou dentro, é para levar o evangelho? Conta comigo, Paulo. Eu não sei falar como o senhor, mas eu sei escrever como ninguém, então deixa comigo que eu escrevo. Eu não sei, Paulo, fazer o que você faz nas suas pregações eloquentes, mas eu sei enviar, tenho poder aquisitivo, tenho dinheiro, eu posso fazer a viagem quantas vezes for necessário. Louvado seja Deus. Não se trata de eu, se trata de nós. Evangelho é isso. Isso é a introdução, mas agora vamos entrar no texto. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Paulo inicia saudando, como todas as cartas de Paulo. Ele inicia se apresentando. Só que aqui há uma ressalva. Paulo ele não se apresenta normal. A apresentação de Paulo ela vai durar mais tempo. Ele vai utilizar 7 versículos para apresentar. Ele não. Ele se apresenta em um só. Mas para apresentar aquele pelo qual ele foi enviado, ele usa 6. Ele usa um versículo para falar dele. E ele não usa o título de honra, apóstolo, primeiro. Ele usa o título de humildade, servo do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E ele naquele momento ele entrega, ele sauda os irmãos, dizendo o propósito dele, e dizendo por que ele estava ali, porque Cristo veio. E ele começa a descrever quem foi o nosso Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso mostra a humildade. Hoje você tem quase que dar um toquinho nas costas de alguns pregadores para parar de falar de si mesmo e começar a falar de Cristo. Porque começa a pregar, prega 1 hora, meia hora, 15 minutos e não fala nada de Cristo, é Ele. Porque eu ando pregando por tantos lugares, tantas cidades, não interessa, fala de Jesus. O que salva não é o nome, o meu nome, é o nome de Jesus. Tem pessoas que dão o título a esse momento de testemunho, mas não é testemunho, é longe de ser. É um problema talvez de autoafirmação. Ele precisa mostrar para os outros que ele tem uma certa bagagem, que ele é importante para que seja recebida a mensagem. E Paulo fala: eu não preciso que vocês acreditem que eu sou importante, mas o nome que eu vou descrever embaixo, não tem como vocês negar. Ele é impressionante, extraordinário. Ele é Jesus. Louvado seja Deus. A partir do versículo 8 até o 15, ele expressa o desejo de estar com os irmãos em Roma. Eu estou acelerando para acabar no horário, e eu vou acabar em nome de Jesus. Mas ele inicia dizendo: Deus me é testemunha de como eu tenho orado por vocês e para estar com vocês. Paulo não conhecia aquela igreja, mas alguém que ora por alguém que não conhece tanto tempo, igual ele fala, incessantemente, demonstra o quê? Que já ama. A oração faz você amar até que você não conhece. E se tem uma coisa que faz você perdoar alguém, é você orar por ela. Comece a orar por aquele que te afligiu. Comece a orar por aquele que te caluniou. Comece a orar por aquele que te lançou na depressão. E você vai ver, logo logo você vai falar assim: eu queria estar com ele. Eu estou falando sobre ele aqui, mas eu queria estar com ele. Eu estou curado. Se você quer ser curado de algo, irmãos, sobre alguém que você recebeu, comece a orar por esse alguém. Ore: Deus abençoe fulano, Pai. Eu sei, Pai, ele me machucou, mas abençoa ele, prospera ele, Senhor. Abre caminho, Senhor. Cura as feridas dele que geraram as minhas também. Cumpre o propósito na vida desse fulano, Senhor. E quando você menos esperar, você vai entender que esse fulano precisa mesmo de oração, mas também do teu abraço.
Louvado seja Deus. E Paulo, ele mostrando esse desejo de estar em Roma, ele deixa algo claro para nós. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, o homem que foi até o terceiro céu, o homem que recebeu a revelação da graça, o homem que recebeu, não estou querendo envaidecer ninguém aqui não, é Cristo, tá, irmãos? É o que Cristo fez através de Paulo, mas só para você ter noção do que Deus pode fazer através de um homem que se desprende do eu para fazer a obra dele. Então era esse homem, Paulo. Ele vai dizer: eu tenho o desejo de congregar com os irmãos. Eu não entendo por isso, porque tem pessoas que têm dificuldade de congregar. Porque na igreja tem picuinha, porque na igreja tem problema, porque na igreja tem hora que o problema fede, porque na igreja tem hora que é muita calúnia, é muita fofoca, é muita arrogância, é muita petulância, competição. Meu filho, toda a igreja tem isso. Nenhuma igreja é perfeita, e se você olhar na Bíblia você não vai achar. É só você ler as igrejas de Apocalipse. Éfeso, tenho isso a favor de você, Éfeso, mas tenho porém contra ti. Conserta. Aí chega para outra, ele fala para Tiatira, se não me falha a memória: a esse ponto, Tiatira, eu sou a favor, mas você tolera Jezabel como profetisa na tua igreja. Eis que eu vou fazer deitar na cama, ficar de cama aqueles que se prostituem com ela. Olha para você ver. Nenhuma igreja é perfeita, irmãos. A Bíblia fala de uma igreja que tinha uns irmãos que queriam devorar um ao outro. A Bíblia fala de igreja onde tinha um indivíduo que estava tendo relação com a mãe, com a madrasta. Está achando que igreja é fácil, irmão? Não é. Mas por causa disso há um motivo para desviar e para ser crente em casa, se é que é possível. Não é. Porque senão Jesus não ia falar que nós devemos estar em união com nossos irmãos. Se fosse assim, não haveria uma imensa margem de versículos falando que nós precisamos se unir, estar junto. Paulo vai dizer que nós todos, como membros uns dos outros, juntos como medula, e ele vai falando, juntos, bem conectados, nós estamos em Cristo. Nós juntos somos o corpo do Senhor. Sozinho nós somos qualquer coisa, mas juntos nós somos o corpo de Cristo. Quem diz isso, não vou congregar porque a igreja tem problema, ela está dizendo: eu aceito o Cristo, mas não aceito a noiva dele. Então se não aceita a noiva dele, como que vai lidar com a noiva dele no céu? Porque lá não é só ele, vai estar a noiva também. Não tem nexo, irmãos. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz: se vós não perdoardes as vossas ofensas uns dos outros, eu não vos perdoarei também. Se não tem perdão, não tem salvação. Deus está falando, você é obrigado a se dar bem com quem está do teu lado. Não é uma opção. Aprenda a amar quem está do teu lado. Ele é humano que nem você, vai falhar também, assim como você também falha. Talvez você já fez coisas piores do que ele, então seja mais modesto, abrace, ame. É o que o Senhor quer, a unidade da igreja. Louvado seja Deus. Então Paulo vai expressar esse desejo de estar com os irmãos. O terceiro ponto aqui, Paulo revela seu real propósito. Qual era o propósito de Paulo em Roma? O que tinha em mente Paulo quando escreve essa carta? Está exatamente no versículo 16 ao 17. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus.
porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E Hebreus parece que aperta mais. Eu gosto de usar Hebreus, porque uma vai fazendo conexão, um versículo vai conectando com o outro. Hebreus vai dizer, sabe o que, irmã Suzete? O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, é o desejo de Deus, é Deus falando: a minha alma não tem prazer nele. Em determinado momento a carta aos Hebreus vai dizer: nós não somos daqueles que recuam para a perdição, nós somos daqueles que avançam, independente do desafio e dos problemas. Então essa é a igreja poderosa de Cristo, igreja que avança, não é retrógrada, é uma igreja que avança. Hoje nós vivenciamos uma igreja que tem medo do diabo, uma igreja que tem medo da oposição. Paulo não tinha medo da oposição, nem Jesus, irmãos, ele batia de frente. Que Deus levante uma geração de João Batista, que olha para aquela pessoa que, mesmo que tenha o dízimo alto, olha e fala: se arrependa, arrependa, porque você, Deus está me mostrando aqui, parece cordeiro, mas há uma víbora aí, um instinto de víbora, querendo picar e querendo condenar pessoas. Se converte. Essa é a geração, irmãos. A nossa geração é a geração pior, mais fraca, mais vulnerável, mas é a que mais tem argumento. E ter argumento não significa ter razão, tá, irmãos? Todo mundo acha que sabe de tudo. Prova disso que tem pessoas querendo saber onde Deus está. Se Deus é Deus, eu tenho que tocar nele. Se Deus é Deus, eu vou estudar ele, vou colocar ele no laboratório e vou descobrir quem é Deus. Se você consegue colocar ele no laboratório como coloca um rato, ele não é Deus, é qualquer coisa. Ele nos coloca no laboratório, de vez em quando nós vamos, vai passar no deserto, vai ser provado para me ver o que tem no teu coração. É Ele quem nos coloca no laboratório, não é nós que colocamos Ele. Louvado seja Deus. Então não existe, perdão, irmãos, avancei demais. Então o propósito era evangelizar os romanos e trazer reconciliação entre os judeus e os gentios na igreja de Roma. Estava ali gentio e judeu se bicando na igreja, irmãos. E briga que Paulo estava desgastado já de ter que falar isso na igreja. Paulo se desgastou em Éfeso falando: gente, tentando conjecturar o que Paulo disse no momento. Lógico que não foi isso, mas eu imagino: gente, a parede de divisão entre judeu e gentil foi quebrada. Ele fez de nós um só povo. Não tem mais divisão entre preto, branco, azul, amarelo. Não tem mais divisão entre homem e mulher, etc. Todos foram reconciliados a Cristo. Mas só que tem um problema. E ele fala para eles: ou vocês se unem, ou a salvação não vai chegar até vocês. Se não for de mãos dadas, ninguém chega no céu. A Bíblia deixa isso bem claro. Tem coisa na Bíblia que está amarrada, irmãos. E eu quero ver quem é o teólogo que vai conseguir desamarrar o que Deus amarrou. Ele falou: ou você se dá bem, ou você não chega lá. E por que isso? Perdoa, querido. Pede perdão, não tenha vergonha. Não, pastor, mas eu prefiro contar uma desculpa. É muito mais fácil pedir desculpa, né, irmãos? É muito mais fácil. Eu não vou poder mais fazer isso, tá? Eu prometi, mas não vou poder fazer. Eu não vou contar isso, eu vou contar uma desculpa. Aconteceu algo, porque eu não quero me prejudicar. Só que isso não cura.
Você não está falando a verdade, você simplesmente está ocultando a verdade com uma desculpa. Você só está tirando a culpa. Só que isso não liberta, irmãos. O que liberta é o perdão. O que liberta é você pegar na mão desse crente do teu lado e falar assim: meu irmão, lembra aquele dia? Eu falei, eu sou assim mesmo, irmão, eu tenho que melhorar, me perdoa. É isso que é atitude de crente, irmãos. Não é ficar batendo boca, tentando ver quem tem mais razão, não é isso. Até porque Deus nos deu o espírito de mansidão. Então, em nome de Jesus, que nós tenhamos a pessoas que associam essa euforia, esse instinto sanguíneo de alguns, de falar tudo na lata, como algo bom. Tem pessoas que associam isso a conhecimento, a uma pessoa que sabe muito, por isso fala assim, com ódio, com raiva, tem razão. Mas não, irmãos, porque Paulo, a Bíblia diz que teve um lugar onde chegaram as cartas dele, que ele teve problema. Em Corinto, 1 Coríntios capítulo 10, 4 versículo 10. E os irmãos falavam: esse Paulo é estranho, porque pela carta ele é duro, mas de presença ele é fraco. Então Paulo falava com mansidão com os irmãos. Então que nós tenhamos essa mansidão. Sempre leia o outro antes de falar qualquer coisa. Procure ler, tenha o cuidado de ler. Como está a irmã Isaiane hoje, para mim poder falar com ela. Não, hoje não é o dia, eu tenho que falar um negócio com ela, é importante, mas não é para hoje, deixa para outro dia. Eu preciso falar algo para a irmã Edna, e é sério, aquele negócio que aconteceu na quinta-feira, mas eu não posso falar agora, porque olha o semblante dela. Alguma coisa aconteceu hoje, ela precisa de abraço. Isso é para que a comunhão se estabeleça na igreja. Agora o quarto, irmãos. O quarto e último ponto aqui, que é aonde o negócio fica mais estreito. Eu falei com o evangelista Rogério, os irmãos podiam vir na quarta, que foi mais light. Mas glória a Deus, Deus sabe quem traz para ouvir palavras dessa forma. Significa que você não está no leite mais. Glória a Deus. A ira de Deus sobre aqueles que rejeitam a verdade. Aqui no versículo agora, irmãos, a partir do versículo 16, a partir do versículo 18 até o 32, vai ser descrito para nós uma série de pecados vergonhosos e a atitude do homem que fez resultar nisso. O pecado é resultado de pecados anteriores. Por que o pecado hoje, fulano de tal, está assim, pior? Porque ele começou primeiro com um pecado menor. Chega um momento que o diabo fala na mente dele: não se preocupa, não precisa nem pedir perdão. E há até um pastor no YouTube que disse que eu não preciso, porque Deus perdoa. E perdoa mesmo. Mas uma coisa é pecar por ignorância, outra coisa é pecar sabendo que está errado. Deus não tem o culpado por inocente. Louvado seja Deus. Agora aqui, irmãos, eu vou ler aqui um texto, baseado aqui, tudo aqui, irmãos, tirado desse texto. E você vai saber porque eu vou citar o versículo, tá bom? Primeiro, Paulo vai mostrar que não existe inocentes no quesito pecado. Todos nós somos pecadores. Não existe um ser aqui que pode dizer: eu não sou. Todos nós somos pecadores. E Paulo vai dizer isso em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Isso porque nós viemos de Adão. Adão era o pai. Se Adão pecou, ele permitiu a entrada do pecado.
Todos que nasceram após Adão, nasceram em pecado. Só que tem uma coisa, irmãos, que é interessante demais. Lá em Deuteronômio, Deus vai dizer: haverá um dia que eu vou tirar esses mandamentos da pedra, e eu vou colocar na consciência, eu vou colocar no entendimento deles, e todos, ninguém vai falar que não sabe, ou que precisa que alguém diga o que é verdade, porque eu coloquei na consciência. Segura isso é importante para você entender o restante. Então todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Não há desculpa diante de Deus. Não há, irmãos, como se desculpar, se justificar. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 5: somente pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário nós temos paz com Deus. Porque se Cristo não está sobre nós, Deus vê o Adão caído ainda, e o Adão caído merece a punição, a morte. Só que a morte aqui, irmãos, não é só a morte física, é eterna. Quem está longe de Cristo morre eternamente. Paulo, ele trata a carta, irmãos, com muito cuidado, para não perder nada, porque o assunto é sério. E ele destaca uma série de problemas que estavam acontecendo em Roma. Roma era uma grande metrópole. Roma tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes naquele tempo. Olha a luta de Paulo para pregar ali. E ele manda uma carta, e a carta chega, e os cristãos lá vão ler a carta, e não só para a igreja, vão começar a evangelizar, e a carta vai servir de discipulado agora, porque a palavra de Deus tem esse poder. Louvado seja Deus. Então, irmãos, não há como se desculpar diante de Deus, porque a nossa consciência, preste atenção nisso, a nossa consciência protesta contra o pecado. E eu não estou falando do Espírito Santo. A consciência do homem sabe o que é errado, porque Deus colocou dentro dele a verdade. Até os ignorantes sabem o que é errado, o que é pecado, pratica sabendo. É o que Paulo está dizendo: todos são indesculpáveis. Se Deus descesse agora aqui e falasse: cansei da igreja, é morte para todos, e a gente caísse todo mundo duro aqui, Deus ainda assim estaria sendo justo, porque nós somos indesculpáveis. Não há o que o homem faça. Efésios capítulo 2 versículo 8 vai dizer que não é pelas obras que somos salvos, mas pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não haverá desculpas para o homem. Versículo 23 ao 25. O homem é indesculpável diante de Deus, porque todos pecaram. Agora, primeiro ponto aqui importante: aqueles que idolatram, ele vai falar da idolatria. Aqueles que idolatram estão sobre a ira de Deus. Não haverá desculpa para eles. É o que a Bíblia está dizendo. Paulo vai deixar claro: aqueles que idolatram são indesculpáveis. Se continuarem e morrerem nesse pecado, esse pecado será um pecado para a morte. Louvado seja Deus. Aqueles que idolatram estão sobre a ira de Deus. Não pense você que nós evangélicos, cristãos, crentes, protestantes, estamos longe dessa tal idolatria, porque nós atribuímos a idolatria a uma suposta religião que adora uma imagem, mas a idolatria não tem muito a ver com a imagem em si, mas com o que você faz em relação à imagem. Aquele que se prostra diante da imagem, esse é o problema. A guerra de Deus não é contra Baal, porque é pedra.
A guerra de Deus não é contra Aparecida, porque é pedra, irmão, é barro. A guerra de Deus, nesse sentido, é contra eu e você, que às vezes colocamos coisa no coração e colocamos a um nível superior a Ele. E Ele está falando: você está sendo idólatra. Se converta, porque você está em condição indesculpável. Se converta enquanto é tempo. Você vai falar: pastor, isso aí já é radicalismo. Não é. Hoje nós temos idolatria, irmão, de todo gênero. Tendo essa concepção que a idolatria tem a ver comigo e não com a estátua que está à minha frente, você vai entender. Eu anotei algo aqui para não esquecer, não posso esquecer isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Olha as formas modernas de idolatria hoje da igreja. Primeiro, hoje é o culto à celebridade. Pastor, líder, mas quem? Cantores são ovacionados e são aplaudidos, de forma que tem pessoas que falam assim: se cantor fulano de tal for, eu vou para a igreja hoje. Não vai o ano inteiro, mas porque cantor fulano de tal vai estar ali, ele se levanta da cama, porque o amor dele pelo cantor é superior ao de Cristo. Tem pessoas que falam assim: não vai pregador novo hoje, não vai pregador do meu gosto hoje, então não vou. Idolatria. Não é o seu gosto que Deus veio para agradar. É o gosto de Deus que nós viemos aqui para agradar, irmãos. Nós viemos aqui por causa dele. A pergunta seria, não seria o que eu quero ouvir, o que eu quero na igreja. A pergunta seria: o que Deus quer falar hoje? O que Ele tem para mim hoje? O que eu estou indo fazer lá? Arabaia céu, remina arabaia soube cantarabandácia. Não é o seu gosto, não é a sua vontade. É até a sua vontade que te fez cair. É até a sua vontade, é a vontade de Adão que fez ele olhar para o fruto e falar: vou comer, por isso caiu. Não seguir pela tua vontade, pelos seus desejos, pelos seus olhos, porque isso vai te levar para o mal. Louvado seja Deus. Ao materialismo, ou seja, a pessoa muito voltada para o material e para o consumismo. Tem pessoas, se você pedir algo emprestado a ele, cuidado, porque se você não devolver, coitado de você depois, tá bom? E tem que devolver. Mas há pessoas que têm um prendimento muito grande a coisas materiais. Outros têm um ídolo chamado mamão, o dinheiro. Ele trabalha de segunda a sexta e é hora extra de todo gênero, e faz bico de todo gênero, porque ele quer ter mais. Louvado seja Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Hoje a idolatria da dependência da tecnologia. Sem celular não dá. Nacionalismo extremo, o que nós chamamos de patriotismo, extremo. Busca excessiva por saúde e beleza. Há pessoas que eu já falei aqui: deita na cama de cirurgia, tira o nariz, deita de novo, tira um pedaço do bucho, vai lá, deita de novo, tira um pedaço da orelha porque não me agrada, procurando preencher o vazio que há dentro dele, que só pode ser preenchido por Deus. Além de ser idolatria, ele está preenchendo algo que não tem como preencher com isso. Ficar mais bonita ou mais bonito não vai preencher o vazio que só Deus pode preencher. Louvado seja Deus. Sobre aqueles que vivem na homossexualidade, tem que falar, não adianta. E hoje é até perigoso falar, mas fazer o quê? Estou pregando a Bíblia, irmãos. Sobre aqueles que vivem na homossexualidade, versículo 25 e 27 ao 27. Não haverá desculpas para eles. Eles em sua consciência sabem que estão pecando. Todos eles sabem que estão pecando, mas decidiram aceitar esse estilo de vida.
E deixa eu te falar, dar uma dica para alguém, talvez, que esteja querendo se livrar da homossexualidade. Pastor, não consigo me livrar desse desejo. E talvez você não vai conseguir, porque é comportamental, é algo mais psicológico do que tudo, mas talvez você vai ter que conviver, renunciando o desejo. Que tem gente que acha que Deus vai curar e a pessoa vai dar uma amnésia. Mas às vezes não. Às vezes Deus vai te dar graça, e você vai ter que olhar, desejar às vezes, mas vai resistir o pecado. Assim como um homem resiste à prostituição, à mulher que não é dele, é a mesma coisa o homossexual. Se ele resistir, se ele não viver na prática do homossexualismo, ele vai ser um crente em Deus e vai ser salvo. Basta ele não viver na prática, abandonar. Louvado seja Deus. Sobre aqueles que ignoram ou desprezam a verdade, não haverá desculpas para eles. Ateísmo, hinduísmo, espiritismo e outras coisas mais que, se falar aqui, vão ficar de mal comigo. Tudo isso, irmãos, idolatria. Tudo isso é o que, irmãos? São indesculpáveis diante de Deus, porque sabem que estão no lugar errado. Estão lá porque o desejo deles é estar lá. O coração deles está preso lá. Se morrer, vai para o inferno. E infelizmente, não tem como, irmão, não tem queridinho que vai falar no caixão, não tem oração no caixão que vai fazer ir para o céu, porque é indesculpável diante de Deus. Já estou encerrando, estamos na etapa final. Outra coisa, o ateu, ele pode dizer: sou ateu, não creio em Deus, não acredito, mas ele nunca poderá dizer uma coisa, olha que coisa interessante, que ele sempre foi ateu. Todo ateu não se nasce ateu, se torna ateu. Entendeu? Ninguém nasce ateu, se torna, por um desejo dele, por arrogância dele, por orgulho dele. Frustração é a coluna mestra que leva o indivíduo a se tornar ateu. E não tenho preconceito, amo meus amigos ateus, meus irmãos ateus, abraço eles. Mas eu tenho que falar, são indesculpáveis diante de Deus. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer agora, Paulo vai escrachar o negócio. Porque o céu, ele vai falar a natureza, o sol, a lua, ele vai dizer a infinidade de coisas inexplicáveis aos homens, como a cognição humana. Como explicar milhões e bilhões de micro-organismos funcionando para você acordar, para você dormir? Irmãos, não tem como explicar, olhar para isso e dizer que foi fruto do acaso. Deus está falando, são indesculpáveis, porque a natureza protesta, a natureza proclama que Deus existe, e Ele nos deu lei para ser seguida, ou segue, ou morre. Mas é justo? Lógico que é, Ele que criou, irmãos. Se eu criei esse celular, cadê meu celular? Não está aqui. Se eu crio um celular, ele é meu. Ou se eu compro, é meu. Se eu quiser quebrar ele a hora que eu quiser, eu quebro, eu jogo no chão, é meu. E ninguém tem nada a ver com isso. Deus criou você, a hora que Ele quiser Ele destrói a raça humana, e Ele está sendo justo. Perdão, irmãos, eu queria pregar algo melhor, mas não adianta, não tem como fugir daquilo que nós estaremos agora, que Deus colocou em nosso coração para estudar. Então todos nós precisamos ter isso em mente, irmãos. Eu já disse aqui, só para deixar aqui esclarecida essa questão, Friedrich Nietzsche, um dos maiores filósofos
e foi ateu, mas não nasceu ateu. O pai dele era pastor batista, o irmão era pastor também. O irmão sofreu um acidente e morreu, o pai morreu também. Logo após começou a aparecer as publicações, o homem virou ateu. Por quê? Frustração. Poxa Deus, poxa vida, o Senhor não ouviu minha oração, não guardou meu pai, que era homem de Deus, estava na tua presença. Existem coisas que não tem resposta, é Deus, irmãos. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai ser arrogante com Deus, vai olhar para o céu e vai falar, e vai contestar contra Deus. Já que o Senhor não salvou meu pai, já que o Senhor não livrou minha mãe da morte, eu vou agora ser o pior inimigo do Senhor. Com coisa que pode, irmãos. Mas nós temos a luz que eles precisam, irmãos. E basta um minuto. Até uma brincadeira que é dita, para encerrar, né, para descontrair também, que todo mundo é ateu até o pitbull ser solto perto dele. Todo mundo é ateu até o leão ser solto perto dele. Na hora acaba o ateísmo, né? Na hora, meu Deus do céu, tem misericórdia, e acabou. Entrou na prova, pode ter certeza. Oh meu Deus, tem misericórdia. Darwin, o homem que criou a evolução, a teoria da evolução das espécies, inteligentíssimo, mas ele terminou a vida dizendo o quê? Sentindo dores. Ele fala, meu Deus, Deus meu, o que fez esse homem, que viveu a vida toda negando a existência de Deus, no final da vida, no momento de dores, no momento da morte, olhar e falar, expressar a expressão, meu Deus, meu Deus. Então essa é a bem realidade, irmãos. Uma hora ou outra nós vamos sempre bater de frente exatamente com essa verdade. Um momento nós podemos conflitar com Deus, contender com Deus. Hoje podemos, mas haverá um dia que será eu e você diante dele, você e ele, eu e você. E a Bíblia diz, apóstolo Paulo está dizendo, que nós seremos indesculpáveis. Então grave isso na sua mente. Você não merecia estar aqui, não merecia. Eu não merecia estar aqui, não merecia. Essa igreja aqui não merecia estar aqui, não merecia. Nós merecíamos a morte, mas por graça e misericórdia nós estamos aqui. E é por isso que nós temos que valorizar esse lugar e dar valor a ele. Amém, irmão?